Salve, salve, muito boa noite, você está na RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui pelos canais 24 e 524 da NET em todo o nosso Rio Grande do Sul. E também você nos assiste em qualquer lugar do Brasil e do mundo, sem fronteiras, para a sua audiência, aqui na primeira emissora multiplataforma do Brasil, a RDC TV. Além da televisão, você nos assiste à vontade aí na palma da sua mão, no seu celular, no seu smartphone, no seu computador, pelo nosso site rdctv.com.br, valendo também pelo nosso canal do YouTube, nosso perfil do Twitter, especialmente em facebook.com/rdctv digital, onde você, além de nos assistir, você interage à vontade conosco. Nos Acréscimos, que é o programa que eu, Júlio Lemos, tenho o prazer de apresentar há mais de um ano aqui nas noites de domingo na RDC TV, tem essa proposta de falar somente de futebol, com foco na nossa dupla Grenal. Aqui você tem a certeza, a garantia que domingo à noite, sempre ao vivaço, você vai ligar a TV e vai ver 2 horas de um debate entre torcedores apaixonados, falando só de Grêmio e de Inter, porque tem outros canais aí que o pessoal fica puxando o saco do Corinthians, do Flamengo, é só o Eixo e o São Paulo que vale. Aqui não, aqui a gente é gaúcho com muito orgulho e é 100% dupla Grenal. Então eu peço a tua força aí, tu, meu amigo gremistão, você gremistona, você coloradão, você coloradaça, a interagir à vontade conosco, porque nós temos convidados especiais, mas o programa funciona da seguinte maneira: você de casa que vai pifando o nosso debate, vai levantando a bola e os nossos artilheiros aqui vão prazeres com toda a alegria, com todo o entusiasmo e com todas as suas convicções futebolísticas das arquibancadas para a televisão. Nos Acréscimos, me segue lá no Instagram, no Insta Júlio Lemos, e é um prazer estarmos juntos aqui. Você viu o início do nosso programa? Normalmente a gente tem a nossa DJ Jéssica De Grande, mas hoje ela está num evento lá na linda Belém do Pará, mas nós somos melhores do que o Palmeiras e o Flamengo aqui. A gente tem grupo. A gente tem elenco qualificado. Não temos hoje a DJ Jéssica, mas temos a DJ Mini Pietro, para quem eu vou dar as boas-vindas nessa noite, diretamente do Espaço WA. Boa noite, muito bem-vinda, DJ Mini Pietro. Tudo bem? Boa noite, Júlio, tudo bem? Boa noite aos convidados. Seja bem-vindo aos Acréscimos aqui na RDC TV. Obrigada, se sentindo honrada pelo convite. E vamos lá, né, gente? Vamos participar nas lives, Facebook, WhatsApp, vamos mandar mensagens, recados, vamos interagir. Show de bola. A DJ Mini Pietro, que além de trazer as atrações musicais aqui do Espaço WA para os Nos Acréscimos, também vai trazer o seu recado, a sua participação. Então você interage à vontade com a gente. Já chama o pessoal para te seguir também no teu Insta lá, DJ. Ah, que bom. Mini Pietro Oficial, gente. Facebook Mini Pietro. E é isso aí. Sigo de volta, vamos... Aquela historinha, sigo de volta, vamos lá. Isso, maravilha. Então participe à vontade conosco, compartilhe a nossa live, pega o link, manda aí nos grupos de WhatsApp, nos grupos do Facebook, chama a galera. Sabe aquele grupo onde você silenciou já faz um ano, recebe 36 bom dias? Manda também o nosso link lá à vontade. Agora chegou a tua hora de também compartilhar o link do Nos Acréscimos, a nossa live que está bombando já em facebook.com/RDCTV Digital. Mas, senhores, vamos ao que interessa, vamos falar de futebol e eu sempre começo com os hinos mais lindos do futebol brasileiro. DJ Mini Pietro, por favor, ao som do hino do Grêmio. Hino do Grêmio, futebol porto-alegrense, composto pelo mestre Lupicínio Rodrigues. Tenho a honra de apresentar os nossos convidados dessa noite. Até a fé nós iremos! Canta, turista! Essa nossa dupla animada tricolor dessa noite. Você vai continuar ouvindo o nosso hino aí de fundo, o hino do Grêmio, mas a gente tem o prazer de apresentar essa dupla querida, nossos convidados VIPs aqui do Nos Acréscimos. Começo lá pela minha extrema esquerda, ele que é um dos principais DJs aqui do Rio Grande do Sul, eu sempre brinco com ele, né? É o verdadeiro Denis DJ esse, recusa imitações. É DJ, é um grande profissional, é um grande comunicador, amigão nosso e, sobretudo, um grande torcedor do Grêmio, DJ Denis Puz. Boa noite, Júlio. Boa noite, pessoal aqui da Debatedores. Prazer imenso estar aqui novamente. E hoje tu tá com o pé quente, né? Porque as 4 outras a 1, vezes que tu cara. veio tava meio ruim coisa.
Graças a Deus. Obrigado. Maravilha, DJ Denis Puls, muito bem acompanhado por outra convidada VIP nossa, representando a força das mulheres, das torcedoras, especialmente das torcedoras tricolores, uma queridona que está sempre aqui participando conosco, Maura Roldo. Agora acertei. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite audiência. Isso aí, né? Estamos um dia bom, até que enfim, né? A semana é horrível. Vocês estão com sorrisão hoje, inclusive. Hoje tá tranquilo. Show de bola! Apresentados, portanto, os nossos convidados tricolores dessa noite. Agora a gente vai baixando o hino e nós vamos ouvir outro hino também muito lindo, que é o hino do Esporte Clube Internacional, para apresentarmos a bancada colorada dessa noite. Pode trocar o hino, por favor, DJ Mini Pietro? Vamos ao som do hino do Esporte Clube Internacional, composto por Nelson Silva. Glória do Desporto Nacional. Sobe o som. Desporto Nacional, glória internacional, que eu vivo a exaltar. Leva as plagas distantes, feitos relevantes, vives a brilhar. Estão também animados os nossos colorados dessa noite. Eu começo apresentando lá pela minha extrema direita, ele que já é de casa, participou conosco aqui em várias edições do Nos Acréscimos, nosso colega jornalista também, grande colorado, Álvaro Bueno. Tudo bem? E aí, Júlio, tudo bom? E aí, pessoal de casa, tudo bem? Estamos aqui de novo para falar hoje sobre Inter, Brasileiro, Copa do Brasil e o que mais precisar. Estamos aí. Boa noite aos colegas, participantes do programa também. Maravilha, Álvaro Bueno, muito bem acompanhado por um estreante aqui no Nos Acréscimos, mas é um grande parceiro, um grande amigo, colega radialista, comunicador e também um baita cantor. O cara tá fazendo sucesso na noite de Porto Alegre aí. Um dia eu vou dizer para ele assim, cara, lembra que tu esteve lá no Nos Acréscimos? Lembra daquele humilde programa? Flávio Farias, grande presença, boa noite. Júlio, obrigado, boa noite aos debatedores aí, pela audiência. Queria agradecer o convite e todo o elogio aí, e dizer que hoje vai ser uma grande noite de debate, né? Muito assunto em Copa do Brasil e Brasileirão. E trouxe o violão também para fazer um som. Trouxe o violão, daqui a pouco vou fazer umas ali, é só pedir que a gente toque. Maravilha, grande Flávio Farias e o Álvaro Bueno representando a torcida do Internacional, declarando, portanto, oficialmente aberto o nosso debate aqui do Nos Acréscimos da sua RDC TV, o Rio Grande. Se conecta aqui, você participa, você interage conosco durante todo o programa, mandando também o seu recadinho aqui no nosso WhatsApp, no nosso RDC Zap, que vai estar aparecendo frequentemente aqui na sua tela da RDC TV. Antes da gente começar o assunto aqui, já vou chamar os gols também do Inter e do Grêmio na sequência, mas só quero fazer um lembrete especial que está rolando uma votação na internet muito bacana, que é o Prêmio Press. Já ouviu falar no Prêmio Press? A revista Press é uma das mais tradicionais revistas do país, é uma revista gaúcha focada na comunicação, focada no jornalismo, na radiodifusão, na televisão e também na web. Um grande empreendimento aí do nosso colega jornalista, o Júlio Ribeiro, já está há muitos anos no mercado, circulando a revista Press. Todo ano tem o Prêmio Press, que é uma premiação popular em que as pessoas podem votar nas suas preferências de várias categorias do rádio, da televisão e da web, também do jornal impresso, seja como colunista de jornal, apresentador de TV, apresentador de rádio, comentarista, repórter, programas de rádio e TV, enfim, são várias alternativas. Você pode, se quiser participar em casa, votando no site, no link da revista Press, coloca Prêmio Press com 2 S no final, Prêmio Press lá no Google, vai aparecer o link. E obviamente eu não vou pedir voto aqui para o Júlio Lemos, nem para os meus acréscimos, não é no meu perfil fazer isso, mas se eu puder pedir para você votar nos programas, nos comunicadores de modo geral da RDC TV. É importante para a RDC TV, que está um ano no ar, uma emissora nova, um projeto visionário aí, que está sendo aprimorado diariamente, uma programação multiplataforma, levando conteúdo 100% local, de gaúcho para gaúcho. Ele é muito legal que os nomes da RDC TV, que os nossos programas de comunicadores estivessem presentes aí na premiação do Prêmio Press. Então fica a dica para você, premiopress.com.br, é só você colocar o seu CPF, é bem seguro, é tranquilo, certo? E lá vão ter várias categorias para você votando à vontade. Não vão aparecer alternativas, vão aparecer somente os campos ali em branco. Por exemplo, melhor programa de TV. Eu não vou pedir voto, tá? Mas como eu faria? Eu colocaria lá Nos Acréscimos, tracinho RDC TV, entendeu? É só um exemplo. Mas fique à vontade para votar como você quiser no Prêmio Press. É importante que você vote aqui no time da RDC TV. Senhoras e senhores, vamos começar o nosso debate. Começamos
com quem jogou primeiro, com o Esporte Clube Internacional, que enfrentou ontem à noite, um horário não muito agradável, né? Sábado, 7 horas da noite, o pessoal se preparando já para dar aquela banda, né, Flávio? Quase querendo sair de casa. Quase querendo sair de casa, chuva ainda, né? Chuva. Ontem caiu uma chuvarada bem na hora do jogo ali, inclusive, mas o Internacional fez literalmente o seu dever de casa, né? Venceu o São Paulo com um time misto, o time do Inter, né? Por questões óbvias, porque está na final da Copa do Brasil, uma disputa de título na próxima quarta-feira em Curitiba contra o Atlético, mas ontem o Internacional bateu o São Paulo por 1-0 com gol do Rafael Sobis. Podemos colocar aí, por favor, os melhores momentos de Internacional 1, São Paulo 0, para a gente abrir o nosso debate. Álvaro Bueno, gostou do que tu viu ontem do time do Odair Hellmann? Na medida do possível, né, do que o Inter consegue focar, estando junto numa decisão, foi importante o Odair colocar algumas alternativas no jogo ali. Eu gostei muito dele ter colocado o Zeca para jogar na esquerda. Eu gostei... Aleluia, né? Exatamente. Pô, quanto tempo a gente fala isso? Também no decorrer do jogo ele conseguiu mexer um pouco na posição do Nonato e deu um resultado interessante. E também a questão de não ser um time completamente reserva, conseguiu dar continuidade com alguns nomes ali, principalmente Lomba, Cuesta, manter alguns jogadores do meio ali, e isso ajuda também a dar uma certa consistência e mostrar que o Inter realmente, embora esteja na final da Copa do Brasil, também está interessado no Brasileirão, né? É importante mostrar que o grupo está focado nas duas competições, e então precisa o time titular estar também acompanhando de perto o brasileiro. E é claro, né, um jogo difícil, né, um adversário que está precisando mostrar resultado também, num campo pesado, com chuva, dentro do possível, o resultado bem adequado. Com certeza, levando em consideração todos os fatores que o Álvaro acabou de mencionar. Teve a participação do VAR, né, que já é um dos destaques dos jogos. Jogo sem VAR não tem graça. Aliás, na sequência aqui, fique ligado com a gente, está fazendo o maior sucesso o quadro Central do Árbitro com meu amigo Fabrício Neves Correia, que é o momento que a gente tem de desabafar, de falar mal dos árbitros. Eu não falo, né? Eu não falo porque, inclusive, eu tive o prazer de fazer o curso de árbitro da Federação Gaúcha de Futebol, mas é um assunto muito interessante. O Fabrício, que é especialista, vai esclarecer para nós todos os detalhes e dúvidas na sequência do nosso Nos Acréscimos. Mas não tem nem o que contestar, porque se o árbitro Lima Henrique, né? Marcelo de Lima Henrique, se ele achou que foi pênalti, quem sou eu para dizer, né? Porque é um árbitro que sempre, quando vem para cá, costuma incomodar. Então, se ele reconheceu que foi mão na bola, quem somos nós, né, para contestar? Para mim foi claríssimo pênalti. Agora, o que eu vou questionar depois do Fabrício, já deixando a manchete aqui para os amigos gremistas, que é a questão de critérios. Foi pênalti no Inter? Foi. Mas pelo mesmo critério, deveria ter sido pênalti para o Grêmio no meio da semana na Copa do Brasil. O que acontece é que, na verdade, são quadros, né, de árbitros e eventualmente, alguns deles acabam não seguem exatamente a determinação todos da mesma maneira, né? Então, é o árbitro no campo, é os seus assistentes, é o VAR, e aí eles são escalados para determinados jogos, para outros vai outra equipe, e aí acaba, né, nesse inteirinho todo aí dando diferenças de interpretações. Vamos explorar mais esse assunto na sequência. Sobre o jogo ainda, sobre o time que entrou em campo ontem, Flávio Farias, Rafael Sobis, que é o 12º homem do time do Internacional, jogou bem ontem, né? Não só pelo gol de pênalti, mas ele é sempre protagonista quando atua, né? Especialmente no time reserva, no time misto quente, melhor dizendo. E outros destaques que o Álvaro fez, eu gostei muito do Nonato, por exemplo, que está um pouco esquecido, entre aspas, né? Com o crescimento, ou melhor, com a recuperação do futebol do Patrick, né? Que estava meio em decadência antes, mas o Patrick voltou muito bem. O Nonato hoje voltou a ser um reserva, mas ontem fez uma boa participação. O jogador Nonato é uma promessa do Internacional. Desde quando ele surgiu ali, querendo submergir, né, para a equipe principal, eu sempre, como observador, né, e apreciador de futebol, percebia que era um jogador que ia estar lá fazendo a diferença no time. Como o Patrick também é um jogador que está ali sempre disputando, né, e até pela atmosfera atual do time do Inter, por estar disputando o final da Copa do Brasil, mais o Brasileirão ali tentando disputar, naturalmente ele ia se colocar, dar um pouquinho a mais do sangue dele, né. E o Nonato, ele vai continuar crescendo, né? Da forma como ele já cresceu nos tempos aí que... Está num processo. Pode rodar mais uma vez as imagens, por favor, dos melhores momentos
aí de Internacional 1, São Paulo 0. É claro que é nosso dever aqui repercutir esse jogo, mas cá entre nós, a cabeça de todo mundo, especialmente a torcida do Inter, tá na Copa do Brasil, né? Até eu vi um meme na internet engraçado, o casal aqui passando com... O casal, no caso, era o Inter com o Campeonato Brasileiro e passando a Copa do Brasil atrás, né? E ele olhando de canto assim, e a nega véia puxando ele, né? Que seria o brasileiro. Aquele meme serve pra tudo. Pra tudo, né? Serve pra tudo. Mas é impossível, né? Não pensar em Copa do Brasil. Agora a gente tá vendo as imagens ali, o jogador que tocou na bola, o Hudson, ele vira o corpo, né? E aí, então já não é mais aquela posição estática de barreira, de braço colado no corpo. Muda a trajetória da bola. E de mais a mais, ele é um jogador que antes, pré-VAR, é um jogador que se valia muito do antijogo, de bater, de jogar de uma maneira não tão limpa. E agora, a questão é que agora tem as imagens para mostrar aí, para trazer à tona. Ele já veio, já incomodou aqui no Beira-Rio esse jogador aí. Então agora não tem mais nem o que dizer. Cometeu a falta, é falta. Botou a mão na bola, vai ser registrado. Assim a gente espera que aconteça, não só nos jogos, mas em todos. Mas é isso, privilegia quem está a fim de jogar bola. E não ele só... mesmo reconheceu depois. Ele disse que não foi pênalti, porque estava com a mão colada, mas ele reconheceu que tocou na mão dele. Tocou na mão dele, e quando toca a mão na bola, ou quando pratica de violência, não só ele, tem vários jogadores que são cultuados, assim, mas que costumam estar sempre puxando os outros jogadores na área, empurrando, jogando com violência. Bom, agora tem as imagens aí, e se acontecer em jogada que é passível de revisão do VAR, tá aí passível de punição. Que baita defesa essa do Thiago Volpe, né? Que também ontem fez alguns milagres, entre aspas, né? Um bom goleiro. É um bom goleiro, sim. Jogou aqui no São José, né? Antes de ir pro Figueirense. E demorou um pouco para se afirmar no São Paulo, porque lá é difícil de goleiro se afirmar, né? Tem toda aquela coisa do histórico do Rogério Ceni e de várias tentativas que não deram certo. Então, até de início, ele não estava com muita... segurança né? e apoio da torcida, mas agora eu acho que é um goleiro que está firmado. Né? Agora tem um nome aí, Flávio, nesse time do Inter, que para mim hoje eu falo com segurança que é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, aqui no território brasileiro, que é titular absoluto do Inter, e jogou ontem, é o Edenilson, né? Está jogando o Edenilson de uma forma constante, com regularidade. Ele é aquele volante completo que ajuda muito na marcação, mas que aparece no meio com criação, que pisa na área, que arremata a longa distância. Enfim, é um jogador fantástico. Para mim, deve estar na seleção brasileira, por questões óbvias de justiça aí. No grupo da seleção, pelo menos, é um grande jogador, né? Assim como o Jeromel, do Grêmio, é questão de tempo para o Edenilson aparecer por lá e deixar um pouquinho da história dele lá, né? A regularidade dele é impressionante, né? Nesse último semestre dele aí, ele teve uma crescente absurda, assim, né? O Internacional deve muito a ele, a essa situação de Copa do Brasil, nessa fase de Campeonato Brasileiro também, né? Mais relativamente tranquila, né? Porque não está nem tão abaixo, nem tão à frente, mas é uma zona ali que ele pode disputar alguma coisa para o ano que vem, né? Uma Libertadores, né? E o Edenilson tem outra característica também, que é a questão do condicionamento físico dele. Chega lá pelos 30 do segundo tempo, os jogadores do Inter já estão sofrendo um desgaste natural, o adversário também. E o Edenilson parece, é que nem maratonista, sabe? Que nem os quenianos lá, ninguém tá aparecendo. Chega na reta final, ele sabe ler o jogo muito bem também. Né? Exato. Tem momentos que ele sabe que ele não precisa se desgastar. Ele distribui bem o jogo e no momento que ele sabe que o outro time está dando possibilidade, ele se coloca à disposição. Né? Com certeza. Hoje, assim, ó, para mim, os 3 melhores volantes do Brasil hoje, Edenilson, Matheus Henrique do Grêmio e o Bruno Guimarães do Atlético Paranaense. São 3 jogadores que estão atuando muito bem. Para mim, os 3 mereceriam uma oportunidade. Quando eles saem, o próprio Edenilson, quando ele não está jogando, o Inter sente muito falta, né? É aqueles jogadores que quando não está jogando, o time sente muito. Então, esses são jogadores essenciais. É como o Maicon no Grêmio, né? É claro que o Maicon hoje é um grande jogador também, mas não tem está... mais perna, né? Não está mais no mesmo patamar fisicamente. Para se sacrificar por ele. Mas é um jogador que quando não atua, faz muita falta pro Grêmio. Ficou evidente aí na Copa do Brasil. A gente já vai falar nesse assunto. Mas o Internacional então garantiu uma boa vitória ontem, mais 3 pontos importantes no Campeonato Brasileiro. 1-0 sobre o São Paulo. E agora, senhores, é Curitiba o foco, capital do Paraná, minha querida Curitiba. Tem Copa do Brasil na quarta-feira, dia 11 de setembro, à noite, então, Internacional e Atlético. Tem todas as dificuldades que a gente vai falar na sequência do Atlético, do time,
do gramado sintético, enfim, tudo mais, as restrições que o pessoal lá do Atlético também sempre impõe, acabam dificultando muito na questão do torcedor, mas o Internacional tem esse grande desafio e essa grande oportunidade de voltar a conquistar um título de expressão nacional como há tempo não conquista. Vamos falar na sequência aí. Mas agora eu quero falar com os meus amigos tricolores, que estão sorridentes aqui, faceiros, porque hoje de manhã a gente teve uma boa sequência, né? Ontem à noite o Inter ganhou em casa e hoje de manhã o Grêmio patrolou. Acho que essa palavra pode ser aplicada, certo? Sem exageros. O Grêmio patrolou o Cruzeiro e foi um bom jogo. Podemos rodar, por favor, aí as imagens de Grêmio 4, Cruzeiro 1. A partida aconteceu lá no Horto, aliás, onde tinha aquele ditado, lembra? Caiu no Horto, tá morto. Tá morto. Mas ficou pro passado. Podemos rodar as imagens de Grêmio 4, Cruzeiro 1. O jogo aconteceu lá em Minas Gerais e o início do jogo foi bem constante, porque o Cruzeiro pressionou, Foi um o bom Paulo jogo. Vitor teve que trabalhar bastante, até que o Grêmio abriu o placar, né, Maura? Foi um bom jogo de futebol, o Grêmio conseguiu, eu acho que já estava o Grêmio já tinha feito os 4 gols quando o Fábio fez a primeira defesa, assim, que o Grêmio conseguiu aproveitar todas as chances e o Paulo Vitor trabalhou bem também. Isso é uma coisa que ele vinha numa instabilidade, numa insegurança, o torcedor estava inseguro com ele. E, enfim, mas foi uma bela partida. Claro, o Cruzeiro está numa situação muito delicada, deu muitos espaços, a torcida pegou no pé desde o primeiro momento. E aí quando o Tardelli, que é o cara que era, né, rival deles naturalmente, faz gol de letra. Aí o Alisson, que é a lei do ex, né, faz gol. Então a torcida ficou enlouquecida e o Grêmio aproveitou, né. Então o Cebolinha fez uma excelente partida. E foi um bom jogo, um jogo bastante movimentado. Quando o Pedro Rocha, o Ceni, né, mudou ali no primeiro tempo, ainda o Pedro Rocha foi o fato novo ali, deu botou um fogo no jogo ali, mas logo o Grêmio conseguiu neutralizar e foi o Grêmio que mandou no jogo, na verdade, né? Com certeza. Então, voltou a ser o Grêmio. Exatamente. Que a gente está acostumado a ver, né? Dava Longe raiva. daquele de Curitiba. Exato, dava raiva assistir o Grêmio claro, hoje. era o Grêmio, porque... né? Pelo Nada a amor de ver, Deus. aquilo foi absurdo, assim. Eu não tive a oportunidade de olhar o jogo hoje, que eu fui tocar ontem em Santa Cruz, então eu tava só escutando aqui. Pelo jeito, tava bom o jogo. Foi um baita jogo, com certeza. Quem não assistiu, às vezes pode pensar, puxa, foi um vareio, né? O Grêmio passou por cima, mas não, como a gente comentou. Foi um jogo muito bom. Especialmente no primeiro tempo, foi bastante competitivo a partida. O Cruzeiro perturbou também o Grêmio algumas vezes, obrigou o Paulo Vitor a defender, só que o Grêmio foi letal. O Grêmio aproveitou jogadas incríveis do Alisson, que jogou hoje o Alisson, bem como destacou a Maura, né? A lei do ex sempre funciona, né? E o Tardelli, até que quando eu abri a escalação hoje, assim, antes do jogo, né? Uma hora antes ali, tu começa a olhar aqui, Paulo Vitor, daqui a pouco Rafael Galhardo, putz. Aí tu vai lendo, Diego Tardelli, opa! Quer dizer que o Renato, hoje foi um dia milagroso, que o Renato, enfim, abriu mão do André, né? Muita gente tava assim, tomara que o Tardelli faça um excelente jogo para ele tirar o André de vez. Porque o Galhardo não tem muito o que fazer, não tem substituto. Não tem outro, né? Os dois machucados, né? O Léo Gomes e o Léo Moura. Não tem como. Agora, o Tardelli não, o Tardelli tem que estar jogando, o Tardelli e Lua tem que jogar, não é possível. A gente ficou quarta-feira lá em Curitiba com eles no banco, não dá. E aí ele entrou e logo fez o gol, então assim, foi E um gol de letra, né? Não foi um gol qualquer. Gol que quem tem Todos os gols foram muito competência. bonitos, né? O do Cebolinha também, o terceiro. O de canhota que ele fez, cruzado. Isso, o quarto, enfim, já me perdi. Enfim, mas ele fez vários, né? Os 2 gols foram muito, muito bonitos também e... Enfim, foi Mas foi um falando do excelente Galhardo, jogo. eu gosto do futebol dele. Não é porque ele é meu amigo, mas ele é meu amigo. Galhardo. Mas eu gosto do futebol dele, cara. Eu acho que ele tem que ter ritmo. É que tá, Denis, aquele Galhardo que jogou no Grêmio anteriormente foi até eleito um dos melhores laterais. Foi bola de prata. Foi. Fazia muito gol de bola parada, era um bom jogador. Aí depois ele passou pelo Atlético Paranaense, se não me engano. Ele passou por uma série de clubes, foi pra Bélgica, ficou um tempo no futebol belga. E quando ele voltou pro Grêmio, obviamente que tá fora de ritmo, né? Um jogador, por mais que esteja treinando, é diferente a intensidade tá atuando, dos jogos, né? Mas na última partida contra o Atlético ele foi desastroso. Todos os gols do Atlético, não todos os gols, os 2 gols, foram pelo lado esquerdo do ataque. Não foi só ele, né? Foi um conjunto. O Galhardo, eu torço muito, tanto hoje o Michel jogou, por exemplo, e o Michel é um cara que eu torço muito, ele também foi bola de prata, que ele volte. O problema é que quando ele tá 100%, que ele já tá ali dominando a posição dele, ele se lesiona. Verdade. Só que o Michel, ele faz aquela proteção na zaga que é muito importante. Então eu torço muito para que ele se recupere, porque hoje foi muito importante. Ele chegou atrasado em algumas jogadas,
porque não está com 100%, né, de ritmo de jogo e tudo mais, mas ele é essencial, no meu ver, no Grêmio, assim, nesse sentido. E ele dá liberdade para o Maicon, para o Matheus Henrique, ele para o meio campo, até porque o Maicon é muito mais lento, né? Mas o Galhardo é um cara que teria que ter jogado muito mais. Eu acho que ele não deveria ter ficado tanto tempo no banco, sabe? E quando jogou foi meia, te lembra? Exato. Quando exato. jogou, o Renato improvisava ele. Sempre improvisado. Então eu acho que tem que dar tempo. Ele tem potencial para fazer bem a função que ele está ali. Mas, deu assistência pro Tardelli, inclusive. Hoje foi bem. Foi o cruzamento dele que saiu o gol de letra do Diego Tardelli, né? Agora, falamos dos memes do Inter antes, né? Eu vi ontem, dia 7 de setembro, né? Dia da independência do Brasil, o que tinha de meme nas redes sociais. E o Dom Pedro, nas margens do Rio, gritou: Renato, tira o André. O pessoal brincou bastante, porque de fato, né? O André, a imagem do André ficou muito desgastada. Aí, mas ele, eu acho que ontem foi culpado, na verdade, né? Porque ele é o cara do Renato. Né? Será que continua sendo? Eu acho que sim, né? O Tardelli até deu uma letra, deu duas, na verdade. Ele fez o gol e depois ele disse que a casa dele é ali, Atlético Mineiro. Fez aqui a coreografia, né? Fez. Então, acho que é isso. O Renato não confia no cara que não está 100% no Grêmio, né? Fez um gol aí hoje, né? Mas faz parte, né? E de mais a mais, pô, o Cruzeiro tentou mostrar um pouco de resistência, mas tá difícil, né? A situação do Rogério lá não é fácil, né? Todo jogo tem. Tanto um jogo aqui contra o Inter também, ele fez uma mexida no primeiro tempo, precisou tirar, acho que o Dedé, né, no primeiro tempo. E aí ele colocou, acho que um volante, e aí a partir dali... Ele botou o Henrique de zagueiro. E não ficou... Aí ali foi um passeio também do Inter, né? Acho que a gente ajudou também a amaciar um pouco a carne, né? Porque hoje eles estavam assim como também foi contra o Palmeiras. Sim. Né? Agora entendi por que ele não entrou com o Pedro Rocha desde o início. Não, isso é inacreditável, porque ele era Mike, né, o garoto, um jovem da base que estava de extrema esquerda, sendo que o Pedro Rocha era um baita jogador no Grêmio. O Everton era reserva do Pedro Rocha. E ele joga bem no o que está acontecendo lá no Cruzeiro é que talvez tenham coisas extra-campo que a gente também não tenha tanto domínio do que é a relação do treinador com os jogadores, dos jogadores entre si, enfim. Então é uma situação bem complicada lá, né? O Cruzeiro tá bem ruim e olha, isso, né? é coisa que parece que a gente já viu acontecer em outras vezes e olha, não sei não. A minha, tomara que não, né? A gente torce pelos profissionais. Eu gosto do Rogério Ceni. Gostava como goleiro, acho que ele é um promissor treinador aí. Só que é que nem o Roger Machado, quando foi pro Palmeiras. Um técnico novo, com novos conceitos, mas que a idade é próxima de alguns medalhões. Sim. E às vezes falta essa autoridade, né? Aquela gestão de grupo, né? Aquela coisa que o Renato, por exemplo, tem. Que o Renato, assim. que o Abel, que o Muricy, que o Filipão, que o Mano também tinha, Eu que acho perdeu. que eles têm que começar sempre de baixo, né? Não adianta. Agora ele tá fazendo um bom trabalho no Roger no Bahia, né? Como ele fez no Grêmio, quando o Grêmio tava ainda na fila, né? Eu acho que tem que começar de baixo, não adianta ir ganhando experiência e tudo mais. Mas... A entrevista coletiva do Rogério eu assisti hoje, deu pena dele. Porque ele falou exatamente essas palavras. Eu estou profundamente envergonhado, ele disse. Eu não queria estar aqui. Eu estou aqui por uma obrigação de responder à imprensa, mas eu não gostaria de aparecer porque eu estou com vergonha da forma que o time jogou hoje. Mas assim, sem querer desmerecer, então, é claro que também o time do Grêmio se propôs ali no jogo. Ali, o que está jogando o Everton é brincadeira, né? Aquelas saídas de contra-ataque ali mataram o jogo mesmo. Mas o Cruzeiro não vai muito longe assim se continuar nessa toada aí. É que você olha no papel, o time deles no papel é fantástico. Claro. E é caro. Fábio, baita goleiro, Dedé, zagueiro de seleção. Sim. Aí tu olha o Henrique, que é um volante também super vitorioso. Mais pra frente, então, ali, Pedro Rocha, Thiago Neves, o Robinho, um bom jogador também, tá atuando como volante. O Marquinhos Gabriel, que até o Grêmio tentou contratar ele, inclusive. Lá na frente tem o Fred. Então, pô, na teoria é bonito de ver, né? Fred, Sassá... Sassá tava no banco. É um elenco caro, né? É um elenco caro. Eu acho que é bem como tu falou. O Cruzeiro, eu lembro muito do Inter, na época que o Inter começou a ter os problemas de gestão ali. E tinha um bom time, não era um time para cair, mas a situação era tão complicada, extra-campo, que começou a minar. E aí... Foi para mim. O Cruzeiro teve a sorte, claro, a competência também, mas de ter ganhado essas duas Copas do Brasil ali em seguida, que deu uma... Porque parece, né, boatos que a situação financeira está bem difícil. Assim, Sim, bem o próprio difícil. Mano Menezes colocou dinheiro do bolso para pagar do bolso, jogadores, exatamente. né?
E aí tu vê o Thiago Neves, o Ceni falando que o Thiago Neves, não sei o que, com o Edilson, falando um monte de coisinha. Aí tu, quando isso sai pra fora, tu vê que o negócio tá complicado. E aí eu vou te perguntar até, Denis, tu falou do Galhardo, lateral direito. O Edilson foi ídolo, podemos dizer assim, né, do Grêmio. Como representou, não só tecnicamente, mas como liderança no momento que o Grêmio estava sem títulos e tal. Aquela transação do Grêmio com o Cruzeiro, pra ti foi um baita negócio ou não? Edilson por Alisson. Hoje, acho que sim, cara. Acho que foi. O Alisson, eu gosto do Alisson. Alisson e Tony Anderson, Tony né? Anderson. Que não ficou, tá no Atlético. Tá no Atlético. Eu acho que foi bom, cara. Eu tenho Que o Alisson, eu era, muitas vezes, eu criticava o Alisson no time titular do Grêmio. Só que é inegável que o Alisson, perdão, é decisivo. É decisivo. É um jogador que ele entra pra cresce em decidir. jogos importantes. Bem Ele é isso. bom, ele é veloz, ele entra sempre querendo. Eu acho que a troca foi muito boa, porque o Edilson, por mais que ele fez uma Libertadores muito boa, jogos importantes, talvez até o espírito do vestiário, ele foi um dos caras que fez mudar para o Grêmio dar essa volta e conquistar títulos. Ele era um cara muito irregular. Então a gente tinha essa irregularidade. O problema do Grêmio é que ele não investiu tanto nas laterais como deveria. Mas eu acho que para o Edilson foi um excelente negócio. Eu acho que o Grêmio jamais pagaria o que ele queria. E ele era irregular, ele era sempre muito criticado em vários jogos, eu lembro, assim. E o Alisson e o Tony era uma promessa e o Alisson eu acho que caiu muito bem, assim. Só que, claro, teve as lesões também que dificultaram, mas hoje é um dos principais, eu gosto bastante dele. Com certeza, com certeza. Nesse jogo também é interessante destacar a lesão do Jeromel, né? Não sei em que grau, né? Preocupante, porque é um cara fundamental no sistema defensivo do Grêmio, né? Com certeza. Só não preocupa mais porque tem o Braz, né? Tem o Paulo Miranda, não tem mais o Bressan. E se Então, precisar, tem o Tonhão ainda, Rodrigues. pelo Pois menos é. não tem o Bressan, aí já é um alívio. E o Braz é bom, né? Ele é bom de finalização, ele é um cara que vestiu camisa, Gol de bola aérea. muito bom. De escanteio, o Grêmio nunca fazia gol de escanteio. E então, também tem um nível de entrega, né? É. De raça, ele é um se jogador identificou aguerrido. bastante, assim. Eu vou então dizer é bom. que o Kahneman que se cuide, né, cara? Porque Tu acha que é tá na ameaça? cola. É claro. mesmo? O Tá. Kahneman tá fazendo um jogo ruim agora nos últimos jogos. É o que Sim. eu acho, né? Ele E tá aí muito ele entra, o Braz entra e decide às vezes, né? Muitas até gol ele faz, né, cara? Sim. Coisa que o Kahneman não faz. O Mas Kahneman eu não tem acho- o domínio que ele tem. Mas eu acho o Kahneman um baita zagueiro. Não, assim. ele é um pra baita mim ele tá zagueiro. acima. Pra mim ele é titular absoluto do Grêmio. Ele é um baita zagueiro. Claro mas que eu às acho vezes ele exagera como fez no Atlético Paranaense, Pô, não né? precisava aquilo, né? Aquilo ali eu faço contigo nós jogando na quadra ali, né, Denis? O cara se joga Não. no pé dos caras, é incrível. O cara é louco, é um ele dá de cachorro peixinho, louco. né? Vai, é louco. Mas o Jeromel tava um pouquinho acima do Kahneman nesse momento, eu digo de regularidade dos últimos jogos, Sim. né? O Kahneman tava oscilando um pouco, errando algumas coisas que não é costume. Mas é uma pena, porque a lesão do Jeromel parece ser bem... Não sei dizer grave, mas ele saiu... E naturalmente o seu substituto seria o Paulo Miranda, não exato, o Braz, né? exato. Porque joga pela direita ali o Exato. Paulo Miranda, que também sofreu com lesões e tudo mais, né? Além de ter feito aquela mancada na apresentação, né? Na entrevista coletiva. Agora, como é bom ter essa questão do grupo internacional também. Tem hoje uma baita dupla de zaga. E até eu faço esse comparativo quando perguntam qual que é melhor, do Grêmio ou do Inter. Eu vejo que são perfis de jogadores que se encaixam muito bem. Sim. Tem um Kahneman sanguíneo, é um jogador mais da força, da explosão, com um Jeromel que é técnico, que é elegante, assim como eram Adilson Batista e Rivarola nos anos 90. Da mesma forma o Inter, que tem um Vitor Cuesta, que tem uma saída de bola fantástica, lançamentos de qualidade, com um Moledão, né, que é um jogador também mais da força física, que é um baita zagueiro. Então acho que se completa muito bem. E ambas as equipes, se precisar, hoje tem reposição. Porque tem o David Braz no Grêmio e tem o Emerson Santos, que eu acho um bom O jogador Emerson, no Inter. ontem jogou o Klaus, mas tem o Emerson. E o Bruno que estava cedido, acho que para aspirantes, né? Isso, Bruno Fux. É. Ele foi até para a seleção de base, né? Bom E é isso zagueiro. aí, porque aí é isso. Ontem jogou o Klaus, mas a gente tem o Emerson na Tem o reserva. Roberto também, que é um bom zagueiro. Roberto, que eu acho que estava um tempo parado por Isso. lesão, né? É. Mas também um baita jogador vindo da nossa base. Agora eu acho que vocês quatro aqui, vocês reclamam demais dos nossos amigos de Caxias. Porque, pô, o Juventude deu o Bressan pro Grêmio. O Juventude deu o Klaus pro Inter. Vocês só reclamam. O pessoal queridão lá de Caxias, um grande abraço. Toda a Serra Gaúcha. Mas bom, o Edenilson é de Porto Alegre, ele jogou um tempo Jogou no no Caxias, né? Mas é de Jogou Porto no Alegre. Caxias, jogou e depois foi pro reclamar. Corinthians, né? O Bressan veio com o Ramiro, né? Era até um Era um contrato, combo, Ramiro e combo, o Alex Telles, lateral esquerdo. Exatamente.
Aí valeu, né? Aí valeu o combo. O Alex Telles podia voltar. Muito bom. É que nem você vai fazer uma festa, eu tenho 2 baita artistas, Leon. Vou contratar o DJ Dennis Pulse, vou contratar o Flávio Farias, não, mas tem que levar junto no pacote o Júlio Lemos. Pode ser. Vamos lançar isso aí, ó. É mais ou menos a mesma coisa, né? Era isso. Você viu, portanto, os gols de Grêmio 4-1 para a equipe do Cruzeiro. O Grêmio fez um bom resultado. É claro que agora o Grêmio vai ter mais tempo para se preocupar, né, devidamente com o Campeonato Brasileiro. Eu até gostei da entrevista do Renato depois, porque ele disse, né, que tem um turno inteiro pela frente. Agora é obrigação do Grêmio brigar para estar no topo do Campeonato Brasileiro. Não digo em título, né? Embora não seja impossível. Não é impossível. Mas são mais remotas as chances, mas tem que estar bem classificado. E é claro, se preocupar com a Libertadores, que é a grande oportunidade do Grêmio faturar o teto desse ano, né? Com certeza, a Libertadores abre mais 2 campeonatos, né? Envolve muitas outras coisas e se o Grêmio ganha da Libertadores se torna o maior brasileiro de Libertadores e tal. Então seria o grande sobrou, né? Foi o que sobrou. E o Campeonato Brasileiro é obrigação, tem que no mínimo estar lá entre os 6, porque ano passado com todos esses campeonatos a gente figurou lá jogando sempre com time reserva, misto. Então esse ano que o Grêmio começou mal, né? Desperdiçou muitos pontos e aí fez essa coisinha aí feia quarta-feira. Enfim, abriu mão, né, de uma final de campeonato. Falando de Copa do Brasil, né, foi horrível o jogo de quarta-feira do Grêmio. O Grêmio foi irreconhecível. O André foi André, como a gente está acostumado. É claro que o Grêmio teve algumas infelicidades, né? Eu vi muita gente criticando de uma forma forte o Renato Portaluppi. Eu também critico, acho que ele cometeu vários erros. Na escalação, principalmente, quando começou o jogo com o Rômulo no lugar do Maicon. Óbvio que o Maicon não podia, mas para mim o substituto natural do Maicon seria o Tassiano, pelas características, e não o Rômulo. O Rômulo já mostrou, infelizmente, que é um jogador insuficiente para o grupo do Grêmio. Não tem condições, já teve bastante oportunidade. E o outro foi o André, né? Então você já começou com 2 problemas em campo. E aí depois teve as infelicidades de perder o Léo Gomes muito cedo, lesionado, de ter o Kahneman expulso. E aí foi uma tragédia anunciada. Foi. Começou lá no post da Carol Portaluppi. Aí uma nuvem pairou assim em Porto Alegre. Meu Deus, essa noite não vai ser fácil. Sobrou até pra Carol. A zica estava estabelecida, mas foi uma noite assim... Mas tu não participou da promoção dela? Não. Não sei pra onde é que vai esses ingressos agora. Pois é. Mas enfim, umas coisas que parece que a gente vê aquilo e pensa, putz, e agora já era, né? Mas foi uma noite totalmente não, né? E eu acho que o Grêmio estava muito tranquilo até. Segunda-feira eu estava conversando com outros gremistas e tal, e estava todo mundo um pouco assustado, assim. A gente está com um pouco de medo, assim, porque ninguém está falando do jogo, parece que já ganhou, parece que isso. E a gente sabe que quando começa assim, o Grêmio favorito, a gente sabe, né? Que não é fácil, o Grêmio tem que ser sempre o azarão. E aí a gente estava comentando muito, assim, estava muito assustador, porque ninguém falava do jogo, parecia que estava tudo certo, que não era uma decisão, e era... Só se falava em Grenal. Exato, era, né, tudo Grenal e não sei o quê, e aí parecia que estava tragédia anunciada, né, e aí o Grêmio se comportou de uma forma, parecia soberbo, salto alto, não sei explicar. Mas foi uma sucessão, né? Como tu disse, durante a partida aconteceu outras coisas, mas o Grêmio fugiu totalmente da característica, não trocava 3 passes, tanto que os passes, acho que foram 100 e poucos passes, o Grêmio troca sempre de 400 a 500 passes, e não é normal, a posse de bola, não ficava com a bola, fazendo cera desde o primeiro minuto. Foi péssimo. Exatamente. Falhas do Paulo Vitor também. Muito inseguro estava aquela noite. Aliás, ele já vem numa sequência para mim, já bem parece que botou o resultado embaixo do braço e queria que o tempo passasse, sabe? Exato. Não. E do outro lado, um Atlético organizado. Eu gosto muito do trabalho do Thiago Nunes, né, que trabalhou aqui no Gaúcho, treinou o Veranópolis, inclusive, recentemente. E tinha um time ali com jogadores como o Nicão, que foi muito bem naquele dia. O Márcio Azevedo também jogou no Juventude, lateral esquerdo. Fez uma boa partida, e o Bruno Guimarães, esse que é um garoto de muita qualidade, né? Tinham bastante jogadores reservas, né? Mas que estavam querendo, né? Ao contrário do Grêmio. A vontade deles em campo ali, de entrega, estava impressionante. Contou, assim. Exato. Fez toda O a Nicão diferença. estava um tempo sem marcar, ele tinha marcado ali, fez um gol ali num momento decisivo da partida para incendiar o estádio, né? O próprio Marco Ruben, né? Que baita jogador. E aí a crônica na véspera tinha colocado ali, na hora de escolher,
era 5 votos para o André, 0 para o Marco Ruben. Era 3 para o Guerreiro, 2 para o Fred, né? E aí a gente olhava aquilo ali, mas será que é isso mesmo? Tá tão mal assim ele? Eu não acompanho muito o Atlético Paranaense, mas será que ele tá tão mal assim para tomar 5-0 do André, né? Eu não gosto E aí coisas. ali no jogo... Essa imprensa é brincadeira. Contra o Palmeiras foi assim, o Grêmio estava todo favorito no primeiro jogo e perdeu. Aí no segundo estava o contrário, eu disse, opa, agora eu tô tranquilo, vamos passar. Mas o Marco Ruben foi um algoz do Grêmio na Libertadores Foi. naquela época pelo Rosário Central, né? E tava um tempo sem marcar, né? Ele tava... Exato. Ele jogou bem, ele fez aqueles 3 contra o Boca, se eu não me engano. Isso. E agora voltou. Espero que continue marcando. Eu acho ele um baita centroavante, acho que o Grêmio e o Inter, na ocasião, desperdiçaram a chance de contratá-lo. O Inter depois foi atrás do Jonathan Alves, por exemplo, lá no Barcelona de Guayaquil. O Grêmio tentou uma série de jogadores como o próprio André e tinha o Marco Ruben aqui do lado. Não é tão difícil trazer um jogador, acredito, da Argentina, financeiramente falando. Quando o Grêmio tentou, ele não quis vir e daí depois o Grêmio não tentou mais, né? Acabou indo pro Atlético. Mas paciência. Faz parte, né? O importante é que o Grêmio tem hoje o Diego Tardelli retomando as suas condições, assim esperamos. E o Luan também eu gostei hoje de ver a forma que o Renato mexeu no time, porque ele tirou o Michel, recuou o GPR de volante e colocou o Luan no time. Eu não lembro muitas vezes de ter visto o Luan e o GPR jogando juntos, porque são jogadores que têm uma qualidade de passe diferenciada, que se combinam muito bem, né? Embora hoje o GPR seja o titular da vaga do Luan. Sim. E hoje atuaram juntos, né, Mauro? O Jean-Pierre, ele na base, ele atuava mais recuado, Sim. nessa posição que ele atuou quando... Muita gente 8, acha né? que eles atuam na mesma posição, mas na verdade não é. Ele é um pouco mais recuado. Ele ainda não consegue jogar tanto de costa pro time, ele gosta de jogar mais recuado. Ele é mais Maicon. Exato. E aí ele até jogou melhor, ele estava um pouco apagado e jogou melhor. E o Luan, quando ele entrou, eu acho sempre que o Luan é o cara que abre os espaços, né? Então eu acho que o Cebolinha sempre joga muito bem quando o Luan tá, e o próprio Jean-Pierre, porque acabou sendo recuado e aí ele estava na dele, que ele foi bem na base, onde ele se destacou e aí começou a jogar melhor. Mas e ele tem um passe incrível, né? Agora o problema é arranjar lugar, né? Porque a gente elogiou o Alisson, tu gosta do Michel, tu é fã de um cincão, né? A Maura gostava, eu acho, do Dinho, do Sandro Goiano. O Álvaro também, o Álvaro gostava do Inciso, do Anderson, né? Uma época boa do Anderson, Papola e do Fernando. Isso, Fernandão, pô. Jogou depois do Palmeiras também, o Fernando foi pro futebol japonês, né? O próprio Gavilã, Paraguai, jogava muita bola, né? 5 e um pouco de 8, né? Falando nisso, homenagear o Guinazu, que fez uma festa de despedida agora esse final de semana, né? Um jogador que foi muito importante aqui para nós, num período bem de vitórias, né? E ele com o Magrão e o falecido Juliano, né? Que depois resolveu trocar de lado, fizeram um dos meio-campos do Inter melhores que eu vi jogar, assim. Que foi talvez não tenha repercutido tanto em títulos, mas foi assim, um dos que mais jogava redondas. Aquele período entre 2009, 2008, 2009 ali. Um baita time. O Magrão era um grande exemplo de um 5 clássico, né? Mas que jogava muita bola, eu gostava dele. Deu a última Libertadores, né? É isso aí. 2010. Exato. Mas é difícil achar um lugar hoje. Quem tu abriria a mão desse time para colocar o Luan, por exemplo, no time? Eu sempre penso nisso, porque não tem como colocar, né? É só 11. Mas eu acho que o Grêmio poderia ter uma outra... Eu acho que a gente precisa de variação. Como a gente não tem laterais com tanta qualidade, o Grêmio insistia muito pelo meio, né? E todo mundo se fechava e virou a grande dificuldade do Grêmio abrir esses espaços. E o Luan, no mesmo tempo, começou a decair, né? E aí, agora que o Luan, digamos assim, né, tá tentando voltar, se ele tivesse 50% já tá ótimo, eu acho que o Grêmio precisa buscar alternativas para furar esse bloqueio. Só pelo meio, só com o André tentando fazer essa tática aí que o Renato fica dizendo que ele faz, não estava funcionando. Então o Grêmio precisa de alternativas. Eu acho que o Luan pode entrar, tanto o Luan quanto o Tardelli podem entrar no decorrer da partida e mudar a forma do Grêmio jogar para surpreender o adversário. É uma estratégia. Não vai ter como botar todos. Eu acho que é importante ter uma proteção na frente da zaga para não deixar zagueiro mano a mano, que foi uma dificuldade no início do ano que a gente teve, no início do Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que ali o Renato pode mesclar, sabe? Ter aquela substituição que vai mudar o jogo conforme a partida estiver acontecendo, né? A dificuldade que a gente vai tendo. Eu acho que é a única solução. Não tem como botar todo mundo junto. E às vezes quando bota muita gente boa junto também não funciona, né?
Então, Essa é uma velha discussão, né? Porque eu gosto muito do pensamento de futebol do Roger Machado, por exemplo. De ter um time mais propositivo, até ele usava uns termos que eram engraçados na época. Ele disse, não são volantes, são médio apoiadores, né? E aí o Renato tentou fazer isso depois, quando colocou Maicon e Arthur no time. Muita gente duvidava que ia dar certo, porque eram 2 jogadores mais avançados, mas colocados em linha ali, se combinavam, avançava um, avançava outro. Funcionou por um tempo, né? Embora o Arthur o Maicon se lesionou, ficou um tempo afastado. Mas há quem diga sempre, como a Maura, que tenha que ter esse volantão de proteção. O Michel não está longe de ser um brucutu, né? Sim. Mas é um jogador demais em posição física para dar aquela proteção para a zaga. E o Inter achou isso muito bem no Lindoso agora, né? Exato. Aí é uma questão também de um pouco de característica, né? Aquele mais de ficar e proteger e quebrar a bola estava sendo mais o Dourado? O Dourado. Mas quando o Dourado precisou sair, entrou o Lindoso, e o Lindoso entrou bem e com uma característica um pouco mais de levar a bola para frente, o Inter também cresceu, né? Um pouco, tem que ter um pouco de cada característica, né? Ele está jogando muito, o Lindoso está sendo um dos caras também que está sendo diferencial, acho que nesses últimos jogos aí. Tu acreditava no Lindoso, Flávio, quando foi anunciado? Porque muita gente debochava nas redes sociais. Não, o pessoal do Botafogo debochava, né? Então a gente já fica assim, se os torcedores do Botafogo estão falando mal, Se eles estão falando mal, a gente já fica com o pé atrás. Mas quando eles agradecem, né? Ufa, ainda bem que levaram o bar. Teve um meme também, falando em meme de novo, né? Teve um meme do Lindoso quando foi anunciado e os torcedores do Botafogo respondendo embaixo assim, ó. Ele tem problemas defensivos, mas quando ataca parece estar defendendo. Mas tá jogando muito bem, né, Flávio? Não, tá jogando muita bola, muita qualidade de passe, visão de jogo na hora de sair, a tranquilidade que ele tem, né, na hora de estudar qual é a melhor opção ali. E isso, me deu uma tranquilidade, assim, né, de ver, a gente tem alguém pra deixar ali, né, caso o Moledão precise dar uma descansada. Tinha o Príncipe Charles antes, né, que era pra ser esse substituto aí do Dourado, mas não vingou, né? Não, deixa ele lá, tá lá no esporte, tá bem, tá namorando, tá feliz. E nós aqui estamos bem também. Deixa assim. E tá fazendo gols também, né? Gols importantes. O Lindoso aparecendo, fazendo gol de cabeça. Não, e outra coisa, tu vai ler o pessoal de mais teoria, que escreve em almanac, tal, fala da questão dos escanteios, né? Ultimamente o aproveitamento que o Inter tem tido em escanteios cobrado na área, nada de escanteio curto, cobrado curtinho, né? Escanteio cobrado na área lá tem sido, e não só escanteio, mas bola parada, né? Tá sendo bem interessante isso, né? É um dos trunfos. Lindoso, Moledo e Guerreiro. Tem no mínimo 3 jogadores muito bons de bola aérea. Porque joga para quem está na bola aérea ou então também nas cobranças como por exemplo a do Guerreiro contra o Cruzeiro, que chutou, um chute que o Fábio acabou fazendo praticamente um milagre, só que aí a bola sobrou limpa ali para o primeiro rebote ali, né? Então essas jogadas de bola parada também tem sido bem um fator decisivo do Inter, né? Se eu não me engano, uns 3 gols saíram parecidos no Inter. Sim. Nessa situação assim, de escanteio e rebote. É isso aí. Exato. A gente continua esse debate em instantes, mas eu quero lembrar vocês que setembro é bom que tem 2 bons feriados, né? Tivemos um caiu no sábado, né? Para muita gente não avisou, mas tem 20 de setembro, precursor da liberdade. Vai ser uma sexta-feira. E antes, dia 19, véspera de feriado, vai rolar uma super festa na WA Eventos, nossos grandes parceiros aqui Nos Acréscimos da RDC TV. Dia 19 de setembro, véspera de feriado, tem show do Nego do Borel na WA Eventos, que é a principal casa de festas do Rio Grande do Sul, sem dúvida nenhuma, uma estrutura fantástica, uma equipe altamente qualificada na questão do serviço, do atendimento, da segurança, da infraestrutura. É um lugar maravilhoso que você encontra na rua Beirute, número 45, bem do ladinho da estação Farrapos do Transurb, local de fácil acesso, não só para a galera de Porto Alegre, mas também para todos da região metropolitana. As principais festas, os melhores shows, atrações nacionais que passam pelo Rio Grande do Sul acontecem na WA Eventos, maior grupo de entretenimento do Rio Grande do Sul. Também são os detentores da Love, que fica na Casimiro de Abreu, da Privilégio em Xangri-Lá, e na WA Eventos fica o nosso convite para você já ficar ligado nas redes sociais, aí lá pelo Face, pelo Insta, da WA Eventos tem toda a agenda de shows, e o mais próximo do momento é o show do Nego do Borel, dia 19 de setembro. Adquira o seu ingresso
pelo site da WA ou ainda pelo aplicativo Simpla. Pode parcelar no cartão de crédito, inclusive, uma barbada, vale muito a pena. Showzaço do Nego do Borel, dia 19 de setembro na WA Eventos. E além das grandes festas e shows que acontecem na WA, a WA também ela disponibiliza o seu espaço para alocação. Então você pode fazer o seu evento, a sua festa, a festa da sua empresa, da sua marca, da sua instituição, lá com a galera da WA Eventos, que é especialista no assunto e certamente vai oferecer tudo o que você precisa para a sua festa ser inesquecível. Aqui embaixo, além do endereço, também tem o telefone do meu grande amigo Diego Castillo, que é o gerente de marketing, tem o WhatsApp dele, tem um e-mail para você que quer alocar a estrutura da WA para fazer a sua festa e o seu evento. Fica a dica para você, WA Eventos, nossa grande parceira aqui do Nos Acréscimos, que oferece o espaço WA com todas as atrações musicais e a interatividade do nosso programa que a gente vai trazer na sequência aqui da programação. A gente faz uma parada bem rápida e na sequência tem mais Nos Acréscimos ao vivo aqui na sua RDC TV. DJ Mini Pietro, eu vou contigo aí pro espaço WA, solta o som! Aê, agora sim, o pagodinho tem seu valor, né, Flávio? Pô, Domingão, beleza. O Denis também curte pagodinho, né, Denis? O Denis é um DJ open format, né? Sei, toca de tudo aí. Até boate azul. É boate azul. Não. Toda festa... Dama de vermelho. Tem um horário da festa que tem que rolar em evidências e boate azul, né? Somente evidência. Pô, cara, que isso. São fenômenos musicais. O Álvaro é fã também, que eu sei do modão. Tamo bem, né? E agora, no momento atual, é por aí, né? Não tem sofrência, né? Eu sei que o Júlio gosta muito de sofrência, mas a dupla Grenal agora tá em alta, né? Não tem que essa. Então tem que ser só um pagodão, né? Só um pagodão. Pagodão faceiro. Isso. Comemorar. Daqui a pouquinho o Flávio vai fazer um som pra nós aqui no programa. Eu prometo ainda, vamos improvisar aqui pra ele fazer um som ao vivo pra gente aqui no Nos Acréscimos da sua RDC TV. É um prazer contar com a sua audiência. Estamos ao vivo em todo o meu Rio Grande do Sul. Céu, sol, sul, terra e cor. Entrando no clima farroupilha, né? Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. Pelos canais 24 e 524 da NET. E também você nos assiste em qualquer lugar do Brasil e do mundo, sem fronteiras para sua audiência, pelo nosso site rdctv.com.br, ainda pelo Twitter, pelo YouTube, especialmente em facebook.com/RDCTV Digital, para você não apenas assistir, mas compartilhar à vontade e interagir conosco. Em instantes, a DJ Mini Pietro vai trazer aqui os recados da nossa audiência ligada com a gente aqui no Nos Acréscimos da RDC TV. Quero só fazer aqui um outro anúncio bem importante, porque a RDC TV está inovando no mercado da comunicação. Já faz mais de um ano que nós estamos aqui no ar com a proposta de trazer um conteúdo 100% local e multiplataforma. Mas, senhores, e principalmente Maura, está vindo uma novidade aqui fantástica. A primeira emissora gaúcha a transmitir futebol feminino. Perfeito. Fechamos uma grande parceria com a Federação Gaúcha de Futebol. E a RDC TV agora em setembro, no final de semana ali, depois do feriado, entre 21 e 22, está para ser confirmada a data ainda pela federação do jogo inaugural do Campeonato Gaúcho Feminino. São 6 clubes, entre eles a dupla Grenal, e o campeonato já vai começar com um clássico, da melhor maneira possível. Clássico Grenal Feminino, e você vai acompanhar tudo conosco aqui na RDC TV. Paulo Brito, Ribeiro Neto, Guilherme Paz, toda a equipe do jornalismo esportivo da nossa RDC TV, comprometido, engajado em levar para você de casa e para você de qualquer lugar do mundo, pelas plataformas digitais, o Campeonato Gaúcho Feminino. É mais um case de sucesso, é mais um golaço da nossa RDC TV. E eu quero saber aí da sua opinião, você gremistão, você coloradaço, queremos ouvir os recados da nossa audiência na voz da DJ Mini Pietro, diretamente do Espaço WA. Traz pra gente aí, Mini. Vamos lá, então. Primeiro que está aqui é da nossa grande DJ Jéssica de Grande. Maravilhosos, saudades e sucesso. Abração e sucesso.
Valeu, um beijo pra Jéssica, nossa querida DJ titular, né, que tá lá em Belém do Pará. Pô, legal. Ficou de trazer castanha e açaí pra nós aí, né? Ô, Jéssica. Boa. Ô, Betão, tem o seu valor, não, a castanha, pô, faz uns efeitos muito bons, deixa o cara com mais energia também, mais saúde, mais vigor. Beijo pra Jéssica. Beijo, Jéssica. O Jairo Pires, Dali Internacional. Dali. Giliane, vamos Inter. Jairo Pires, boa noite. Vamos Grêmio. Vamos botar mais para baixo. Você vai comentando à vontade nossa live em facebook.com/RDCTV Digital, também valendo pelo nosso WhatsApp, o RDC Zap, a nossa interatividade aqui do Espaço WA na RDC TV. Juliano falando que está assistindo direto de Cruz Alta, abração para todos. Opa, abração Cruz Alta, abração Juliano. Luiz, a Carol já sorteou os ingressos para a final da Copa do Brasil. Ó, viu? Como é que é? Estão pegando o pé dela eternamente agora. Tem até figurinha no WhatsApp. Não, eu vi uma outra também, o pessoal comentando hoje, Álvaro e Flávio, os colorados, que hoje foi a decisão do terceiro lugar da Copa do Brasil. Foi, decisão. Boa, essa não sabia. Decisão, gente. dois times bastante tradicionais na competição, Sim. né? Que só engrandecem quem está na Reis de final. Copa. Os mais vitoriosos. Exatamente, exatamente. William Fernandes, hoje assistindo direto de São Paulo. Abração, Júlio Lemos, você é 10. Abraço e bom programa. Opa, valeu William, obrigado, show de bola, obrigado pelo carinho da audiência aí em São Paulo, tamo junto, grande abraço. A Giliane falando que o Heitor joga muita bola. Beijão pra Giliane, nossa telespectadora assídua, vamos falar do Heitor É depois verdade, é verdade. Boa Não lembrança. mencionamos Boa ele. lembrança, né? Um lateral que entrou bem ali. Verdade. Sérgio Luiz, Helmas que não se bobeie, time que tem que ser o de quarta-feira passada. Opinião Valeu, um do abração Sérgio. pro Sérgio também, é outro parceirão nosso sempre ligado aqui na RDC TV. Mais um para encerrar aí a nossa primeira fase. Tiago Ribeiro quer saber se vocês vão comentar o pênalti na parede. Vamos comentar penalidades e vai ser agora, porque eu vou chamar em instantes aqui o nosso árbitro Fabrício Neves Correia, vai fazer a troca da guarda ali com a DJ Mini Pietro, para assumir o nosso quadro central do árbitro, aquele momento que a gente esclarece as dúvidas da nossa audiência. A gente fala muito sobre esse assunto tão importante do futebol, que é a arbitragem, que é essencial, obviamente, e principalmente em tempos de VAR. A gente tem a honra de contar com um especialista para isso, nosso amigo, árbitro, comentarista, Fabrício Neves Correia, diretamente da Central do Árbitro. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Lemos. Boa noite aos telespectadores da nossa RDC TV, pessoal que está na bancada aqui, tanto os gremistas como os colorados. É isso aí, essa semana a gente teve muito assunto para conversar, para debater, para divergir principalmente. E amanhã não sei se vai ter o nosso canal, porque o meu celular foi para o espaço. Rapaz. E aí amanhã eu vou tentar fazer uma manutenção, não sei se vai dar, porque zerou, cara, não funciona nada no meu celular. Mas qualquer coisa a gente faz um brick aí, Fabrício. É. Essa tua camiseta aí vale 2 iPhones. Não. E aí, cara, eu tô... Sabe aquela coisa assim do cara estranhar que não tem rede social, não tem por onde acompanhar? Hoje de manhã não pude assistir os jogos do Brasileirão porque o meu Premiere é no celular também. Então, pô, cara, eu fiquei ilhado, é um negócio muito estranho, mas faz parte. Que bom que a gente consegue sobreviver sem a tecnologia. E até eu quero fazer um link, né? Porque a gente fica tão refém da tecnologia e a arbitragem também está cada vez mais Isso refém aí. do árbitro de vídeo, senhor Cada Fabrício. vez mais. Aí hoje à tarde eu estive lá no Serra Mar fazendo o campeonato do nosso litoral. Queria mandar um abraço para os meus colegas que estavam comigo, o Bacégio e o Gustavo Silva. O Fabrício Bem Bacégio. legal, uma festa lá do... Ele falou muito bem de ti, Júlio. É mesmo, lá de Canoas, capital Isso. do X. E aí a gente... Tamo junto, se é Fabrício, a gente boa. A gente fez hoje a estreia lá do Serraria, que é um clube muito tradicional, inauguração do gramado, da sede deles. Pô, foi uma festa bacana, grande jogo, revi muitos jogadores que jogaram na dupla Grenal e foi um baita evento, foi bem bacana poder participar. Que show. O Fabrício Bacégio era o meu sombra. Isso, ele No curso falou de isso árbitro, mesmo. Eu treinei como bandeira, né, como auxiliar. E aí era aqui no estágio do Zequinha, no Pasto da Areia. E aí tem os árbitros profissionais que ficam ali juntos dando as instruções. E eu tive a honra de ter o Fabrício Bacégio, grande árbitro, auxiliar, como meu sombra na época. Me dando, levanta a bandeira, Júlio. Acorda, foi impedimento. Opa!
Perdemos um árbitro, mas continuamos tendo um grande comunicador, que é o Júlio Lemos. Muito obrigado. Então vamos falar das polêmicas da arbitragem. Vamos começar pela Copa do Brasil, no meio da semana. Tivemos primeiro jogo, Curitiba, Arena da Baixada, Atlético Paranaense, venceu o Grêmio no tempo normal e depois nas penalidades. Pode colocar, por favor, as imagens aí dos melhores Isso. momentos de Grêmio e Atlético Paranaense da Copa do Brasil. Tivemos um lance bem polêmico logo no começo do jogo, que é o lance de mão dentro da área, que seria um penal a favor do Grêmio. O Wagner Magalhães, árbitro FIFA do Rio de Janeiro, é chamado a consultar o VAR e deixo bem claro para os telespectadores e para quem está aqui conosco. O árbitro de campo que tem o poder de decisão. Foi sugerido a revisão do lance, o VAR comunicou a ele para poder decidir o lance e ele, na sua autonomia, decidiu não marcar e errou. A bola vai em direção ao gol, o jogador tem a intenção de bloquear a bola e o pênalti não é marcado. Foi um grande erro da arbitragem de campo. Depois tivemos 2 acertos, que foi aquela entrada atrapalhadíssima do Kahneman, que se o jogador do Atlético está com a perna presa no chão, quebra em mais de um lugar. Bateu com o rosto no chão. Foi muito feia a entrada. O Kahneman é um cara que joga muito duro, mas geralmente ele é muito leal. E lá ele foi desleal. Acho que foi o segundo vermelho dele desde que chegou no Grêmio. Eu acho que sim. Ah. Ele tem uma média muito boa de sequência de jogo e pouco advertido também. Não, até justamente eu enfatizo porque se tem uma imagem do Kahneman como um jogador bruto. Não, ele é duro, mas leal. Exato. E depois tivemos também o lance muito bem anulado, aquele gol do David Braz. Isso, de casquinha. Que o jogador estava em posição de impedimento, mas aquele lance não marcado do pênalti pesou muito para a arbitragem e certamente o Magalhães teve uma nota bem abaixo das costumeiras que ele tem como árbitro de ponta do Brasil. Bem aí a imagem, inclusive, Fabrício. Eu quero te perguntar de novo, a gente repete bastante, mas eu acho que é muito importante, ainda mais a tua forma didática de explicar. Todo mundo, né, criou várias versões nesse ano, inclusive na crônica esportiva, sobre mudanças de regras na arbitragem. Aí tem a famosa bola na mão na bola, bola na mão, mão na bola. Explica mais uma vez, por favor. Mão na bola do atacante para tudo sempre, é mão. E mão na bola do defensor se tem o poder da interpretação. Mas se o VAR sugere que tu vá até o monitor da beirada do campo, tu pode saber que tu tem que analisar com muito mais atenção porque o pênalti deve ser marcado, que foi esse caso aí, que o pênalti não foi marcado. A Maura usou até uma frase no começo do programa que resume bem isso. Aquele toque do jogador atlético, do Wellington, ele mudou o destino da bola. Não, a Maura, eu não estava acompanhando, mas já acompanhei ela outras vezes aqui. Ela é uma mulher que saca muito de futebol. Então, assim, ó, a gente vê que o jogador tem a intenção do bloqueio e a bola vai na trajetória do gol. Não tenho que conversar, Júlio e meus colegas de bancada. É penal, é regra 11 e acabou. Perfeito. É bem simples, não tem muito o que inventar. Aí a gente teve, assim, de um colega de comentário que não marcaria o pênalti. Só que os outros tantos, todos cravaram penal que o Grêmio não teve ao seu favor lá na Arena da Baixada. Só que tem uma coisa também que eu procuro trabalhar muito com dados. O que o Grêmio perdeu de pênaltis nesse ano era mais um risco que o Grêmio tinha. Mas é do jogo e deveria ser marcado. É claro que o C não existe no futebol. Agora, né? vamos buscar a grande arbitragem que foi no Beira-Rio. Flávio de Souza, árbitro CBF, que não tem o escudo FIFA, mas já merecia ter o escudo branco, fez uma grande arbitragem. Tranquilo, sereno, na essência, na grama. Ele é um cara que dá muita vantagem, manda o jogo seguir. O jogo tem muito choque e ele gosta do choque, porque ele está sempre bem colocado e dinamiza, dá dinâmica e o jogo anda, o jogo flui e todo mundo gosta de ver. Sim. Quem não gosta de ver um jogo pegado e leal? E o Flávio de Souza literalmente arrebentou na sua arbitragem do Beira-Rio, juntamente com os assistentes e a equipe de vídeo. Foi muito boa a arbitragem do jogo do Beira-Rio. Uma grande festa, o Inter merecido na final da Copa do Brasil. E como vocês estavam falando, aquela noite do Grêmio lá em Curitiba foi a noite não, deu tudo errado, o Grêmio jogou de uma outra forma, excessivamente catimbeiro na reposição de bola,
O Paulo Vitor foi um chato ao extremo, qualquer coisa caindo no chão, valorizando quedas, valorizando toques, aquilo ali irrita todo mundo. Eu sou um cara que eu tenho pavor da escola gaúcha de goleiros. Eu acho um saco isso. O goleiro tem que pegar a bola e botar para jogar e vamos pro jogo. O que o árbitro tem que fazer nesse momento? Tem que dar verbal, amarelo e vermelho. É simples. A regra te dá essas condições para te conseguir colocar em prática. Existe ainda, se falava muito no passado, de 6 segundos com a bola do goleiro, bola na mão no caso. Existe um tempo médio de cobrança? Não, é pro um tiro de tempo meta? médio, mas caiu por terra, né? É muita cera. Olha, vou usar um termo de boleiro, é xarope, é uma coisa chata. Tá muito chato o jogo por causa disso. E agora vamos para as possibilidades de escala para as finais da Copa do Brasil. Eu acho que o Klaus é um árbitro que vai fazer um dos jogos, até pelo momento que ele está. Não é tão bom como estava meses atrás. Sim. Mas é um árbitro neutro, um árbitro de São Paulo, que está num momento legal, já teve num momento um pouco melhor. E eu acho que ele deve ser um dos um dos jogos finais é do Rafael Klaus, FIFA de São Paulo. Perfeito. Vamos falar esse fim de semana? Vamos lá. Vamos lá. E não esquecendo amanhã torcendo para o Juventude, né? Que é a nossa verdade. última possibilidade de B, junto com o Brasil para 2020. Exatamente. Que os outros sucumbiram, infelizmente, né? não passaram. Estavam torcida pelo Zequinha aqui do nosso amigo Torcida pelo Pancho. Papada. Então, gurizada, Brasileirão. Ontem, eu tive com o Marcelo Henrique, antes do jogo. Marcelo Henrique é um grande amigo que eu tenho da época de arbitragem, que a gente atuava junto. E o Marcelo Henrique está naquela fase que ele não marca um pênalti, mas logo depois o jogo oferece um outro pênalti para ele marcar. Que foi o lance que a nossa internauta aqui comunicou do pênalti no Paredes. Exato. Paredê. A Giliane. Foi pênalti. Mas é aquela coisa assim, ele valoriza de forma performática o toque que ele tem pelas costas. Então, pênalti, foi pênalti. Mas isso acontece para o árbitro que é bom, para o árbitro experiente. Aí logo depois se bate uma falta, o Hudson, com intenção de defesa, a bola bate na mão, vai para a linha de fundo, o Marcelo Henrique vê o jogo do campo, é tudo muito rápido, marca o escanteio, mas eis que é chamado no vídeo, e ele chega de longe e já vê a cena e já aponta o VAR e já vai para o pênalti. Não tem choro nem vela. Foi rápido, né? Muito rápido. E ninguém chega nele. Porque ele é um árbitro de 47 anos, um árbitro que apita há muito tempo futebol, respeitador dos jogadores, na dureza, no facão. Mas os caras respeitam muito a figura disciplinadora do Marcelo de Lima Henrique. E de novo, nós comentamos no começo do programa, inclusive, né? São 2 lances, dá para fazer essa comparação. O do Inter e São Paulo ontem, o pênalti com o que não foi dado para o Grêmio na quarta-feira. Isso aí. Tudo muito rápido, tudo muito sereno, tá marcado, aí o Sobis vai lá e faz que é a sua função, que é o gol. Depois, hoje, tivemos, eu acho que a melhor partida do Grêmio no Brasileirão desse ano. O Grêmio jogou o fino da bola, bola no chão, Tardelli jogando, Luan jogando. A gente não consegue entender como é que esses dois caras são bancos do Grêmio e eles têm que jogar. O Renato tem aí todo setembro para avaliar melhor e botar esse time para jogar. A arbitragem foi do Rafael Trace, que não está num bom momento. A gente viu no jogo hoje, teve um pênalti a favor do Grêmio, porque o jogador, quando está trocando a rotação do seu corpo, a bola bate na mão dele, explode. Dentro da área é pênalti. E ele tem a intenção de bater a bola na mão. O árbitro no campo, Júlio, tem que ter essa frieza e principalmente esse feeling de saber quando o cara tem a intenção de defender a bola com a mão. Isso é uma função que só o goleiro pode ter dentro do campo. Teve um outro lance que os jogadores do Grêmio pediram um pênalti no Alisson ali, mas que também supervalorizou. Houve até o toque, mas foi muito fraco, né? O Alisson é outro que tá um chato. Toda hora é piscina para ele. Piscina e reclama e briga. Não, vai pro jogo. E teve um desses lances com a possibilidade que o que eu digo para jogador quando eu estou apitando, isso há muito tempo, tu não tem que ter ambição da falta, tem que ter ambição do gol. Vai pro gol para decidir. Se vai sofrer ou não a falta, é do jogo, mas vai pro gol. Então, o Trace fez uma arbitragem regular, teve esse erro, mas o resultado ajudou muito ele.
O Grêmio fez 4, poderia ter feito 5, 6. O Cruzeiro está numa situação horrorosa. A gente vê que os jogadores não aceitam ainda o comando do Rogério Ceni, que é um cara difícil de lidar. E sem contar a grana que não vem, né? Faz tempo que eles não recebem. E outra, Cruzeiro é um time que jogadores não recebem pouco. É muito alto o salário de vários jogadores. Medalhões, né? Então é um momento bem difícil para o time de Minas. E o Grêmio, eu acho que pode, aos pouquinhos, se preparar melhor e fazer uma grande semifinal no próximo mês contra o Flamengo na Libertadores da América. Ficaremos na expectativa para que Fabrício Neves Corrêa consiga consertar o seu celular. E amanhã tenhamos a tradicional live de segunda-feira lá no Instagram. Porque senão vou ter que dar um jeito aí. Pegar telefone de pai, de mãe, para ver o que vai dar certo para colocar no ar. Perfeito. Mas se não der, vocês sabem que já deixei aqui mais ou menos dito o que eu pretendo dizer. Isso. Deu e quem sabe, aqui. Segunda, fim de tarde ou terça, rola lá o nosso canal do Central do Árbitro. Segue lá no Instagram, então, Central do Árbitro. Segue também o Fabrício Neves Corrêa, que é o melhor comentarista de arbitragem aqui, sem dúvida nenhuma, do Rio Grande do Sul. Nos dá a honra da sua parceria todos os domingos na Central do Árbitro, no Nos Acréscimos. Só valeu, Fabrício. Muito obrigado. Valeu. Uma boa semana, principalmente para o Internacional, que tem essa grande decisão. O Inter está há tempo buscando um título grande no cenário nacional e que possa se ter uma grande festa, tanto na quarta em Curitiba como na outra aqui no Beira-Rio. E sempre lembrando, futebol é na paz. Valeu, grande abraço, Fabrício Neves Corrêa, Central do Árbitro, aqui na nossa RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui pelos canais 24 e 524 da NET. Esclarecido, senhores? Muito. Concordam que houve o pênalti mesmo lá pro Grêmio, Álvaro? Tem que deixar essa decisão para quem compete, né? A mim me cabe torcer. Torcer e secar. Maravilha. Agora, quarta-feira, o bicho vai pegar lá em Curitiba. O Grêmio experimentou muito bem isso. E é um estádio que é fantástico. Eu conheço bem lá o estádio da Arena da Baixada. É considerado o mais moderno da América Latina. Questão de teto retrátil, conforto para o torcedor, para a imprensa, é muito legal. Mas tem a famosa grama sintética, né? Claro que é longe de ser uma do Zequinha aqui. Mas tem toda aquela justificativa que às vezes atrapalha ou não, né? Mais um desafio para o Inter. O bom é que a diretoria de Inter e Atlético Paranaense conseguiram chegar num acordo, então o Inter vai ainda ter um treino antes do jogo lá para meio que se aclimatar, né? E aí depois tem a contrapartida, eles também vão treinar aqui no Beira-Rio. E é uma grama sintética, mas é aquela coisa complicada, porque ela acaba estando sempre molhada, né? Para poder dar umidade para aquela tal fibra de coco e tal. E então os jogadores estão lá jogando no sintético, mas estão sempre embarrados. É verdade. E a bola corre, né? Tem que se adaptar mesmo. Com certeza. Claro que, obviamente, que os jogadores deles lá estão bem mais afeitos a isso, né? Mas é assim, é realmente lá um estádio que pode fazer a diferença para eles, mas aqui o Inter tem tido nos últimos tempos um bom retrospecto também em casa, né? Torcida e time jogando juntos acaba tendo diferença. Provavelmente vai fazer alguma estratégia, né, para jogar lá em relação ao gramado, né? Porque... Isso, tomara que ele acerte nas estratégias. Mas aí que tá, Flávio, aí tocou num ponto muito importante, né? A estratégia sempre discute a estratégia do Inter fora de casa. O Grêmio tem sempre o mesmo estilo, né? Tirando esse jogo atípico de quarta-feira passada. Mas o Inter, às vezes, me preocupa e eu critico muito, porque ele tem uma postura muito retraída fora de casa. E uma coisa é jogar contra o Flamengo, contra o Palmeiras lá. Agora, com todo respeito ao Atlético, é um bom time, mas a gente também tem que ser um pouco propositivo, não? Sim. Principalmente contra o Atlético, que em decisões é um time imbatível. Reprovou diversas vezes, na época de Cleberson, que foi seleção brasileira, um time com uma jogada de profundidade letal, do ponto de vista, sabe, para mim é referência no futebol brasileiro, assim. E o Internacional, se não se cuidar, vai tomar uma bafa. Se não fizer o primeiro gol para dizer para que veio, vai ser complicado de segurar. Campo, torcida, tudo a favor deles, né? Então a gente tem que fazer tema de casa nos primeiros 25 minutos para vir para cá e só levantar a taça tranquilo. Inclusive tu falou de alguns jogadores do Inter antes, tem um vídeo que viralizou nas redes sociais, até a gente está procurando saber quem foi a autora desse vídeo, que ela pergunta ao presidente Marcelo Medeiros, e o nome do homem e ele fala Paulo Guerreiro.
A gente tá procurando a autora desse vídeo aí. Parece que é uma tal de Fê Favá, sabe? Produtora do programa. Ela tá me xingando aqui no fundo, inclusive. Viralizou nas redes sociais a brincadeira que ela fez no almoço que estava o presidente do Inter. A Fê é desse outro nível, né? Ela mostra com o presidente do Inter. E gravou o vídeo lá com o Marcelo Medeiros. Porque o que o Guerreiro foi importante, ele é importante sempre, né? Isso Mas aí. nesse último jogo... aliás, viu, Gareca? Era mais importante ele estar aqui do que lá disputando amistoso com... Sei lá com quem que o Peru jogou esse primeiro ali, até perdeu, né? Mostrou, né, que sem o Guerreiro eles não têm muita força ofensiva, né? Eles que tratem de botar outros jogadores lá para testar opções, né? E deixa o Guerreiro aqui onde ele realmente está sendo fundamental, né? Acho que passa muito por isso aí, né? E com relação à postura do Inter fora, eu acredito que após a classificação o Odair tenha tomado o tal do venenoso ali, mas já deu para ver no sorteio ali do dia seguinte, ele e o treinador do Atlético Paranaense, os dois já estavam bem mais voltados já para a questão da final, se respeitando muito, e acredito que o Odair está estudando bastante o Atlético. Ficou um pouco claro isso na coletiva que ele deu depois desse jogo agora do sábado, e também o Inter divulga aqueles bastidores do jogo ali, e aí tem da vitória contra o São Paulo a fala que ele deu para os jogadores ali após o jogo, né? E está bem claro assim que a fala dele é muito voltada à questão anímica para esse jogo da primeira ida da final, né? Com certeza. Jogando então na quarta-feira, você vai conferir aí, né, com muita atenção, sem dúvida alguma, porque é uma grande decisão para o Internacional diante do Atlético Paranaense. Primeiro jogo dia 11 de setembro em Curitiba e a volta dia 18 aqui em Porto Alegre. O Álvaro tocou no assunto, DJ Denis, sobre a torcida, né? O Flávio também comentou que mete uma pressão, e a gente viu contra o Grêmio, aquele povo de Curitiba estava o tempo todo cantando. Sim. Foi até um case pra gente aqui do Rio Grande do Sul, né? Eles jogaram com um a mais, que foi a torcida. Certo. Eles não permitiram a banda, né? Eles, na última hora, eles deram a desculpa de segurança, que era, não deixaram entrar os instrumentos, e eles colocaram a torcida do Grêmio em cima da torcida organizada deles. Então, abafava totalmente, né? As pessoas, meus amigos que estavam lá, disseram que era muito difícil, e aí com a banda tu não tem um ritmo, né? Então, um tá cantando aqui, outro tá cantando outra parte lá, e aí não vai, né? Aí mas o eles Inter fazem uma não pressão. fica muito longe. A torcida do Inter comparece. Sim. Eu acho que eles vão sofrer também nisso, aqui, né? Sem dúvida. Sim. Com certeza. Até o André Flores, para quem manda um abraço aqui, ele tem uma tese muito legal, tem várias teses, né? Algumas são meio doidas, assim. Uma ele diz que jogador de coque não pode já jogar, né? Uma besteira dele. Mas tem uma tese que eu concordo, que os principais, todos os títulos do Inter, na verdade, com exceção do Mundial, por questões óbvias, foram conquistadas as vitórias dentro do Beira-Rio. E isso é fato. Então, quando teve o sorteio da CBF, ficou bem claro essa importância para o Inter, né? De ter a decisão no Beira-Rio. O fator casa para o Inter faz muita diferença. Não só pela torcida, mas como pela postura que o treinador adota. E aí eu volto a mencionar que com o Renato é diferente, né? E por isso eu estou apostando muito, falando do Grêmio na Libertadores, eu creio que vai ser um baita jogo Grêmio-Flamengo lá em outubro, dia 2 de outubro, porque são dois times que jogam muito abertos, vai ser um jogo franco, vai ser bem diferente, né, Denis? É um jogo mais bonito, né? É um jogo que a gente gosta de assistir, como ele estava falando da arbitragem, de que aquele árbitro que fica trancando o jogo, né? Cobra de novo, eu mandei cobrar 23,6 centímetros pro lado. Assim, é um absurdo. Eu não gosto também. Eu gosto de jogo que rola. Sim. Futebol é isso, né? A bola tem que rolar, né? Eu acho que dois times... Como o próprio jogo do Grêmio e Atlético aqui foi bonito, assim, que é um jogo bonito de assistir, ou seja, quem não é torcedor desses dois times gosta de assistir, porque é uma partida legal de assistir, assim. Eu acho que vai ser um baita enfrentamento, assim. Com certeza. Agora tem que acabar com essa palhaçada que aí eu puxo e faço a minha culpa da imprensa, né? Porque o futebol mais bonito é o do Grêmio, é o do Flamengo. O futebol que encanta, pelo amor de Deus, né? Essa discussão já está saturada, né? É e aí ficam criando aquela polêmica entre Jesus e Renato, né? É muito fuxico mesmo, né?
Pelo amor de O Deus. Renato fala que é o melhor time porque é o time que o melhor futebol mais bonito do Brasil, porque tá há anos jogando assim e o Flamengo há menos tempo, né? Mas aí hoje Jesus já falou que o Flamengo ganharia o Campeonato Português, ficaria entre, não sei, talvez o inglês, enfim. E aí tá. Eles alimentam também, né? Eles gostam de alimentar essas polêmicas. Aí tira do né? contexto também, aí a galera fica enlouquecida. Enfim. Mas é claro Faz que parte. eu creio que até os amigos colorados aqui possam concordar comigo, porque, tirando o clubismo de lado. O Renato faz um trabalho que é regular há quase 3 anos. E antigamente se falava muito, não, o Renato ele está simplesmente continuando o trabalho do Roger. Naquele momento foi, e até foi inteligente da parte dele fazer isso. Mas quantas vezes o grupo do Grêmio